Capítulo 304 A loucura do Deus da lei e do destino, e o progresso das lâminas de 5 cores. Na sociedade humana, uma grande comoção estava acontecendo, particularmente nas igrejas de Nineroad no atributo dos deuses do vento. Conteúdo patrocinado. No dia anterior, as estátuas do God of War Sirius haviam desmoronado, e a maioria de seus clérigos mais devotos havia perdido a consciência. Um cavaleiro com sua proteção divina quase se afogou em seu ensopado. Mas esse incidente ainda não havia terminado, devido ao pânico entre os clérigos que não haviam perdido a consciência. Mas quem poderia prever que as estátuas do God of War Drunzepaun também iriam desmoronar? Ambos os deuses eram deuses antigos que existiam desde antes da chegada do Rei Demônio a este mundo, e incomuns por serem deuses do atributo vento e ainda fortemente caracterizados por sua natureza como deuses da guerra. Assim, apesar de serem deuses subordinados, eles tinham muitos adoradores. As estátuas de 3 deuses desmoronaram no ano passado, o outro sendo Fitum, o deus das nuvens trovejantes. As pessoas estavam começando a temer que os eventos que decidiriam o destino do mundo estivessem ocorrendo, sem o conhecimento delas. O caos foi particularmente grande no Império Amir, onde foi anunciado que o Rei Demônio havia ressuscitado por meio de uma mensagem divina a Eliek Marmi, o jovem papa da Grande Igreja de Alda. O imperador Marshuk-Zar abdicou repentinamente, de repente, o filho mais velho da casa de Duque Ziristel, de quem o público nunca havia ouvido falar, foi coroado como o novo imperador. O Atunderklap Schneider, o aventureiro da classe S que era uma lenda viva e considerado um herói do Império Amir, surgiu como um adorador de vida. Sob sua liderança, a tempestade da tirania assaltou a mansão do Duque Marmi e destruiu uma igreja de Alda. Para as pessoas comuns que não sabiam nada sobre as circunstâncias ao redor, cada um desses eventos foi incrivelmente significativo que pode não acontecer nenhuma vez na vida. Além de tudo isso, era um eufemismo dizer que eles estavam dominados pelo medo e pela ansiedade sobre as preocupações de que o Rei Demônio ressuscitado tivesse derrotado Sirius, Repaun e Fitum de alguma forma. Era até possível que as cidades entrassem em pânico e tumultos, pois as pessoas temiam o fim do mundo. E a causa disso foram incidentes ocorridos em igrejas, lugares que as pessoas visitavam em busca de conforto. Não importa o quanto os nobres, cavaleiros e guardas tentassem confortar as pessoas e dizer-lhes que não havia nada com que se preocupar, isso não parecia convincente. A coroação repentina de um novo imperador era uma coisa, mas como poderiam os nobres, que ainda eram mortais, saber o que estava acontecendo com os deuses? Era tarefa dos clérigos acalmar os fiéis enquanto eles expressavam seus medos e se agarravam a seus deuses em busca de esperança. Mas isso não poderia ser feito quando as estátuas dos deuses desmoronaram e até mesmo o altamente respeitado sumo sacerdote de Zepaun desmaiou com os olhos rolando em sua cabeça. Os únicos clérigos que permaneceram conscientes foram aqueles que nunca haviam recebido uma mensagem divina de Zepaun antes, eles não foram muito eficazes em preencher esse papel. E os clérigos que serviam a outros deuses também não conseguiam explicar o que estava acontecendo. Mas a igreja de Nineroad, a igreja de Alda, os clérigos servindo a outros deuses subordinados e os heróis com as proteções divinas dos deuses estavam trabalhando duro para manter a população calma. Mas nem tudo foram mais notícias para o povo. Na igreja de Botin, na capital da nação de ferro de Marmuk, o estado vassalo do norte do Império Amir, as pessoas estavam se regozijando. Ah! Que bom dia é hoje! E pensar que esse dia chegaria durante a minha vida. Avise a todos. Botin Sama, nossa deusa, ressuscitou. Ela está livre do selo do Rei Demônio. Botin, mãe da terra e deusa do artesanato, e Peria, deusa da água e do conhecimento, haviam ressuscitado. As duas deusas enviaram mensagens divinas a todos os adoradores que eram devotos o suficiente para recebê-los, estivessem eles no Império Amil ou no Reino Orbaum, informando-os de sua ressurreição. Ao ouvir esta notícia, os adoradores choraram de alegria e começaram a sair para espalhar esta maravilhosa notícia ao povo. Mas o anão que servia como líder da igreja os deteve. Não, espere. Espere, eu digo. Boas novas não eram tudo o que havia na mensagem divina. Para o anão, a última metade soou como: eu me reconciliei com a chama louca, ganhei magia, criação e conhecimento, e dou minha bênção à vida.
Mesmo assim, não temos luz. O que isto significa? Sem luz, e isso é um mau presságio? Não, não é isso. Se a chama louca é Xantar, magia é Riklin, criação é Zuruvar e conhecimento é Peria. Eu dou minha bênção à vida. Será que ela dá suas bênçãos à vida? E não temos luz e significa que Alda, o Deus da lei e do destino, não é seu aliado. Se eu tornar isso conhecido do público, o que acontecerá com este país e com as pessoas? Não haverá ordem, esta nação pode muito bem entrar em colapso, o anão murmurou. A religião nacional do Império Amida adorava Alda, o Deus da lei, como seu Deus principal. Pode-se dizer que todos os cidadãos da nação eram adoradores de Alda. Havia até uma estátua de Alda nesta igreja de Botin. Foi precisamente por isso que o líder da igreja não podia falar descuidadamente de sua interpretação da mensagem divina. Assim, ordenou aos padres que havia parado na porta da igreja que informassem ao povo apenas a ressurreição de Botin. Depois disso, dê-me algum tempo sozinho para que eu possa contemplar o significado da mensagem divina mais profundamente, disse ele. Ele então posicionou sacerdotes guerreiros para garantir que não seria perturbado e se trancou em seus próprios aposentos. Que intenções Botin Sama tinha quando ela enviou esta mensagem divina? Ou eu era simplesmente muito inexperiente para compreender adequadamente o significado da mensagem divina? As mensagens divinas comunicavam os pensamentos de deuses poderosos a humanos cujas mentes eram limitadas em comparação, por isso era inevitável que nem sempre fossem interpretados com precisão. Houve casos em que um adorador só foi capaz de perceber uma parte de uma mensagem divina, fazendo com que soasse como algo totalmente diferente. Conteúdo patrocinado. O líder da igreja se perguntou se este era o caso aqui. Talvez devesse haver uma continuação da frase "não temos luz". Mas ele percebeu que não era bem assim. Pensando bem, por que eu apenas informei os crentes sobre a ressurreição da deusa? As mensagens divinas devem ser entregues ao povo em sua totalidade, não importa quão longas sejam as mensagens dos deuses. Será que esta mensagem divina era na verdade duas, enviadas uma após a outra? As mensagens divinas não eram ocorrências frequentes. Dois sendo enviados um após o outro sem demora entre eles era algo inédito. Era algo inédito, mas o líder da igreja nunca tinha ouvido falar que tal coisa fosse impossível. A questão era, por que Botin escolheu fazer tal coisa? Poderia ser, e eu interpretei a primeira mensagem divina corretamente, e seu propósito era me permitir confirmar que eu havia interpretado a seguinte mensagem divina corretamente também. A mensagem divina falando da ressurreição de Botin foi interpretada corretamente, então a segunda mensagem divina com a informação de que todos os grandes deuses além de Alda se aliaram à vida foi, sem dúvida, também interpretada corretamente. Mas essa percepção não trouxe alívio à expressão do líder da igreja. Que direito eu tenho de rezar para a vida agora? Mas não há dúvida de que a deusa me enviou esta mensagem divina porque espera de mim. Devo pedir a todos que me emprestem sua sabedoria e de alguma forma deixe as pessoas saberem de suas verdadeiras intenções. Esta foi a razão pela qual os clérigos serviram como representantes dos deuses no mundo mortal. O líder da igreja disse isso a si mesmo enquanto se enchia de um senso de dever para se distrair da pressão que estava sentindo, mas a verdade é que um grande número de outros clérigos também havia recebido as mensagens divinas de Botin, e Peri havia enviado mensagens divinas com o mesmo significado para seus próprios clérigos. Assim, ele se viu capaz de pegar emprestada a sabedoria de todos e mais cedo do que esperava. Enquanto isso, no reino divino do Deus da lei e do destino Alda, um silêncio pesado caiu. Alda ficou em silêncio depois de ouvir os relatos dos deuses que estavam defendendo Peri e do deus das imagens espelhadas Larpa, e o silêncio tornou-se ainda mais pesado pela ausência de Nineroad, que partiu para reunir os deuses subordinados e lidar com eles. Com a situação. Nenhum dos deuses subordinados presentes conseguiu falar. O silêncio dos deuses subordinados dos atributos da terra e da água foi de completo espanto, como se tivessem acabado de perceber que o mundo estava prestes a acabar. Afinal, Peri e Botin imediatamente se aliaram à vida após serem libertados. Muitos deles eram aqueles que ascenderam à divindade depois de serem aceitos pelos deuses que serviram como substitutos de Botin e Peria.
Esses jovens deuses nunca conheceram o grande Deus que deveria ser seu mestre, e sempre acreditaram no que lhes foi dito desde que eram mortais, que Bottin e Peria se tornariam aliados de Alda assim que despertassem. Para ser mais preciso, eles nunca haviam sequer considerado a alternativa. O fato de que eles se tornariam aliados de Alda havia se tornado uma suposição tão arraigada que eles nunca haviam pensado nisso conscientemente, tão natural quanto saber que o sol nasce no leste e se põe a oeste. As mentes desses jovens deuses estavam em turbulência e eles eram incapazes de se mover. Os deuses mais velhos que existiam desde antes da guerra contra o rei demônio também estavam profundamente perplexos. Eles não conseguiam compreender por que Bottin e Peria se tornaram aliados de vida. Por que Peria ficaria do lado de Vandaliel, que absorveu os fragmentos extremamente perigosos do rei demônio em seu próprio corpo e os transformou em formas horríveis? Por que Bottin declararia que ela era uma aliada de Vandaliel, que comandava não apenas mortos-vivos imundos e semideuses como Talos e Tiamat, mas também as raças de vida que carregavam o sangue de deuses malignos? Por mais que se fizessem essas perguntas, não encontravam respostas. Havia alguns entre esses deuses que se perguntavam se eles estavam errados, se haviam se enganado ao presumir que os outros grandes deuses compartilhavam a vontade de Alda e Belvood. Mas era difícil para os deuses admitir essas coisas. Depois de se tornarem deuses, eles agiram como deuses das forças de Alda e espalharam esses ensinamentos para seus adoradores, e seus adoradores os reverenciaram como deuses das forças de Alda. Negar esses ensinamentos seria negar a si mesmos, uma completa perda de identidade própria. Era tão difícil quanto seria para um Deus que sempre ensinou seus seguidores a amar os outros e os proibiu de matar, de repente ensinar que a violência, a justiça e a matança realizada pelos fortes levaria o mundo na direção certa. E.S. Bottin Sama e Peria Sama enlouqueceram afinal, um dos deuses sugeriu debilmente. Essa era a conclusão mais fácil de chegar, e esse deus não era o único a entender isso. De fato, muitos deuses acreditaram que isso era verdade para Hicklin e Zuruvar quando sua traição veio à tona. Mas ao contrário de Hicklin e Zuruvar, havia deuses subordinados com suas próprias personalidades que conheciam Bottin e Peria pessoalmente entre as forças de Alda. Seu desgraçado! Você quer desrespeitar nosso mestre? Um deles gritou com raiva. Conteúdo patrocinado. Os deuses subordinados de Bottin e Peria também acharam difícil acreditar na declaração de Bottin. Mas eles não foram convencidos pelo argumento irracional de que o mestre a quem serviam havia enlouquecido. Mas não havia sanidade naquela declaração. O primeiro deus protestou. Não, foi muito sensato. Testemunhou o deus das imagens espelhadas Larpan, que testemunhou pessoalmente a ousada declaração de Bottin. No mínimo, Bottin Sama estava em seu estado de espírito normal quando fez sua declaração diante de nós. Seus olhos estavam cheios de espírito e ardiam com a luz de sua força de vontade. Não acredito que ela tenha enlouquecido e esteja simplesmente falando besteiras. Mas então, por que ela faria tal declaração e diria que é aliada de Vandaliel? Por que ela nos diria para deixar Alda Sama e permanecer em uma posição de neutralidade? Será que a facção de vida pretende dizer que o imundo Vandaliel está certo? Isto é. Mas ainda assim, não é perigoso simplesmente assumir que Bottin, um grande deus, simplesmente perdeu sua sanidade? Perigoso? Você pretende nos dividir? Se estivermos em conflito um com o outro, derrotar Vandaliel seria uma esperança que está além de nossos sonhos mais loucos. Você pretende permitir que os esforços de Gorndono e seus aliados sejam desperdiçados? Não é isso que estou dizendo. Mas eu... Calem-se, todos vocês, disse Alda gravemente, finalmente quebrando o seu silêncio. Os deuses subordinados que estavam à beira de uma discussão verbal completa fecharam a boca e esperaram que seu mestre falasse. Sua surpresa é natural. Mas Bottin não perdeu a sanidade, ela estava sã quando escolheu ficar do lado de vida. O mesmo acontece com Peria, que tem nos enganado, disse Alda. Mas essas palavras só causaram mais espanto para os deuses subordinados. Incapazes de aceitar isso, eles começaram a expressar suas objeções em voz alta. Alda, isso por si só não é evidência de que Bottin Sama e Peria Sama perderam a sanidade?
Que motivo eles poderiam ter para ficar do lado de Vida e de Vandaliel? Será que Botin-sama e Periya-sama simplesmente escolheram se juntar ao lado mais forte, dobrando os joelhos para ele por causa de seu poder? O deus do julgamento Niltar normalmente seria aquele que mantinha os deuses subordinados quietos, mas ele não falava. Não é isso que estou dizendo, disse Alda. Botin e Periya escolheram imaginar um futuro diferente daquele que imaginamos. Não posso aceitar o futuro deles. E eu não posso nem começar a entender o que eles estão pensando, mas... O próprio Alda ficou chocado e sem palavras com a declaração de Botin e a percepção de que Periya o havia enganado todos esses longos anos. Esse choque foi maior do que o choque de perceber a traição de Zuruvar e Hiklin. Mas então, ele lembrou que os deuses, especialmente os grandes deuses, priorizavam coisas diferentes. Este simples fato era óbvio antes da chegada do rei demônio Guduranis, mas porque 100.000 anos se passaram desde que ele se separou de Vida, e ele serviu como líder dos deuses por tanto tempo, foi esquecido no fundo de sua mente. Sempre imaginamos devolver este mundo ao seu estado original, em devolvê-lo a um mundo livre de corrupção, não importa o quanto as pessoas se acostumem a viver em um mundo com ninhos do diabo e masmorras, usando materiais retirados de monstros para seus próprios propósitos. Resolvemos tornar isso uma realidade, mesmo que devamos passar centenas de milhares de anos purificando os ninhos do diabo, milhões de anos persuadindo os humanos de que isso é o melhor e dezenas de milhões de anos selando todos os maus deuses e fragmentos do rei demônio, disse Alda. Este era o ideal que Alda almejava. Um mundo comum onde os monstros e os devios e dungeons que os geraram não existiam. Um mundo sem as corridas de vida. Por sugestão de Nineroad, e as discussões que se seguiram, foi decidido que as raças que não possuíssem o sangue de seres malignos, sem classificação exibida em seu status, seriam aceitas. Mas esse era o limite do que Alda estava disposta a permitir. 100.000 anos atrás, Vida chamava seus filhos de novas raças de pessoas fortes, mas Alda não conseguia pensar neles dessa forma. Para ele, as raças de Vida não eram pessoas. Eles eram monstros altamente inteligentes, nada mais do que subordinados que serviam aos deuses do mal. Se fossem apenas elfos negros, ele poderia aceitá-los. E talvez até fosse possível aceitar titãs, bestas, merfolk e os draconis. Deuses como Alda, o deus do gelo e o peão que representou Periya depois que ela caiu no sono, e os agora falecidos Bratil e Madrosa, consideravam essas raças não como novas raças de pessoas, mas como versões fracas e mortais de seus irmãos, ou as criações fracassadas de antigos amigos. Mas mesmo isso porque eles não possuíam sangue maligno, o sangue de seres repulsivos. Eles não podiam aceitar a existência de raças que possuíam ranks, como os Magin. Essas eram criaturas que possuíam o sangue de deuses malignos. Se eles crescessem em número, eles se tornariam uma influência nociva que corromperia o mundo e criaria mais ninhos do diabo, assim como os monstros. Os deuses sabiam que essas raças tinham sabedoria e corações benevolentes. Mas assim como os humanos achavam aceitável matar goblins, essas raças precisavam ser exterminadas, fossem elas de natureza maligna ou não. Mas mesmo sem tais razões, Alda simplesmente via raças como os Magin como seres repulsivos que invadiam a vida dos humanos comuns. Mas tudo isso era apenas a visão de Alda. Ele havia esquecido que não havia garantia de que os outros grandes deuses compartilhariam dessa opinião. Conteúdo patrocinado. Mas Botin, Periya e até mesmo Hiklin e Zuruvar decidiram coexistir com este mundo, em um mundo onde monstros são continuamente gerados em devios Neis. Eles aceitaram as raças da vida e o sistema de círculo de transmigração da vida, disse Alda. Ele não sabia dos eventos que haviam ocorrido ou os caminhos que seus pensamentos seguiram para chegarem a essa decisão. Mas a conclusão a que chegaram era clara. Impossível. Isso em si não poderia significar nada além de que eles perderam a sanidade, gritou Yupeon, que havia sido mais profundamente impactado pela escolha de Periya de se aliar à facção de vida. Mas, é impossível que Periya-sama tenha perdido a sanidade, ele sussurrou, caindo desanimado de joelhos enquanto se lembrava de que tipo de deusa seu mestre era. Então, Alda, o que devemos fazer? Perguntou um dos deuses mais jovens. Não acredito que o mundo atual esteja em um estado normal. Não só isso, mas acreditar em Periya Dono,
que nos enganou o tempo todo, é. O mesmo vale para Riklendono e Zuruvardono, que se mantiveram escondidos e nem mesmo explicaram seus pensamentos. Eu só posso imaginar que eles simplesmente abandonaram o ideal de devolver o mundo ao que era antes do Rei Demônio chegar nele, e se renderam à realidade atual de um mundo cheio de monstros. Um dos outros deuses mais jovens disse. Peria fingia estar em estado de sono, enquanto Riklin e Zuruvar mantinham seus movimentos ocultos, apesar de estarem acordados. Eles estavam lidando com a situação de não conseguirem unir forças com Alda porque acreditavam que Alda havia enlouquecido. Mas nenhum dos deuses reunidos aqui acreditava que Alda havia enlouquecido. Foi por isso que eles sentiram como se Peria e os outros deuses estivessem criticando unilateralmente as forças de Alda sem sequer tentar explicar suas opiniões e intenções. Peria e os outros provavelmente imaginaram que isso aconteceria, mas eles não podiam simplesmente vir a Alda com indiferença e argumentar e defender as opiniões de vida, quando isso resultaria em serem empalados pelas estacas da lei. Desde o início, eles sabiam que perderiam a confiança dos deuses mais jovens entre as forças de Alda em troca de sua própria segurança. E eles estavam certos. Não há nada a fazer sobre isso, disse Alda. Ele não havia perdido a capacidade de raciocinar. Ele simplesmente ficou loucamente fixado em seu ideal, em trabalhar para esse ideal a qualquer custo. O que eles consideram aceitável é diferente do que consideramos aceitável, mas isso não significa que estejamos errados, disse Alda. Não há erro com o ideal pelo qual lutamos. Um dia, eles vão entender isso. Não havia erro com o ideal de Alda. Não havia nada a fazer senão continuar trabalhando para tornar esse ideal uma realidade. O poder dos deuses das forças de Alda sozinho era lamentavelmente insuficiente para atingir esse objetivo. Mesmo que as forças dos deuses de vida se juntassem a eles, seria impossível. No mínimo, levaria 10 milhões de anos para atingir esse ideal. E mesmo que esse ideal pudesse ser alcançado daqui a 100 milhões de anos, era certo impor isso a todos os mortais que vivessem entre agora e então? Se pudesse ser alcançado em 10 anos, seria a decisão correta. Mesmo daqui a 100 anos, os mortais poderiam fazer isso por seus netos. Mesmo 1000 anos no futuro seria a geração de bisnetos e tataranetos para raças de vida longa, como os elfos. Mas e daqui a mais de 10.000 anos? Era realmente aceitável forçar os mortais a lutar contra Vandaliel e seu império, com suas vidas e almas em risco, por causa de um ideal que seria realizado em um futuro distante demais para eles sequer imaginarem? Alda acreditava que sim. Ele acreditava que era natural que qualquer mortal adequado estivesse disposto a lutar. Para Alda, era algo que nem precisava ser pensado ou questionado. Não era diferente do sol nascendo no leste e se pondo no oeste. Mas se incluirmos Videsantar, isso significaria que 6 grandes deuses seriam nossos inimigos, disse um dos deuses subordinados. Não se preocupe. As batalhas futuras provavelmente ocorrerão onde os humanos vivem, e não em terras onde nenhum humano jamais pisou. Chegou a hora dos heróis que temos nutrido mostrarem o seu verdadeiro valor, disse Alda. Nossos heróis podem realmente ser vitoriosos contra os inimigos que derrotaram Gorn e os outros? Disse outro dos deuses subordinados, aparentemente incapaz de impedi-lo de expressar sua dúvida. De fato, era difícil acreditar de repente que os humanos, mesmo que fossem heróis, pudessem ser mais poderosos do que os semideuses que possuíam corpos enormes e poderosos. Claro que podem. Tenho certeza de que você os alimentou para que eles possam, disse Alda. De fato, verdadeiros heróis, indivíduos mortais que os deuses acreditavam que um dia se juntariam a eles como deuses, eram tão poderosos quanto os semideuses, se não ainda mais fortes. Era verdade que os semideuses eram poderosos. Eles possuíam corpos de 100 metros de altura protegidos por fortes músculos, escamas, pelos e conchas, e cada um tinha suas próprias habilidades únicas com base no que governavam. Eles eram capazes de lutar mesmo em lugares como o continente do Rei Demônio, onde os humanos não poderiam sobreviver. Nesse sentido, os semideuses eram inequivocamente mais poderosos que os heróis. Mas em combate, a história era outra. Os verdadeiros heróis foram capazes de derrotar Colossi, Elder Dragons e Beast Kings. O Utunderklap Schneider, embora fosse um herói da facção de vida,
havia derrotado vários Elder Dragões corrompidos no passado. E os heróis dos deuses das forças de Alda também derrotaram semideuses como vampiros de raça pura. Os heróis usaram o sistema de status ao máximo para se beneficiar o máximo que pudessem. Eles criaram estratégias inteligentes, equiparam-se com equipamentos de qualidade excepcional e podiam até invocar espíritos familiares ou espíritos heróicos em seus próprios corpos. Os semideuses eram uma maravilha da natureza, mas até eles podiam cair nas mãos dos heróis. Conteúdo patrocinado. O principal exemplo de tais heróis foi Belvood e os outros campeões. Embora os deuses os tenham trazido a este mundo depois de procurar em outro mundo os melhores indivíduos para servir como receptáculos de seu poder, eles também já foram humanos. E os Lâminas de 5 cores, liderados por meu próprio herói Heinz, finalmente chegaram ao chão onde Belvood dorme. Não demorará muito para que ele ressuscite, anunciou Alda. E pela primeira vez em muito tempo, seu reino divino estava cheio de aplausos de alegria. As inúmeras batalhas contra a recriação do Demon King Guduranis produzidas pelo Dungeon foram incrivelmente ferozes. Mesmo depois de ver Guduranis se transformando em pó e desaparecendo, Heinz olhou em volta cautelosamente em busca de algum tipo de armadilha, incapaz de acreditar que finalmente havia vencido. Isso significa que finalmente combinamos com Belvood? Perguntou a artista marcial humana Jennifer enquanto o grupo descia as escadas para o próximo andar. Mas ninguém concordou com ela. É verdade que derrotamos Guduranis, mas, e na batalha que ocorreu há 100.000 anos, tenho certeza de que Belvood e seus aliados tiveram que lutar contra um número incontável de deuses malignos e seus exércitos de monstros apenas para chegar até ele, disse a elfa Diana, sacerdotisa da deusa Dulclumbermil. Eu diria que nos aproximamos, mas não que o igualamos, concordou Delisa, a anã portadora do escudo. E, além disso, para derrotar o Rei Demônio, tivemos que morrer repetidamente enquanto elaborávamos uma estratégia e a refinávamos. Estamos muito longe de Belvood, Farmal e Mineroad, que o derrotaram em uma batalha real, disse Heinz. De fato, sua vitória foi resultado de uma quantidade incontável de experiência e aprendizado. Com a destruição do Deus dos Registros Curatos, o governante original deste dungeon, os poderosos inimigos recriados pelo dungeon a partir de registros do passado realmente não passavam de recriações. Eles não possuíam a capacidade de pensar ou tomar decisões, eles não podiam lutar contra Heinz e seus companheiros com quaisquer padrões diferentes dos exatos que ocorreram no passado. Era impossível para eles agir espontaneamente de uma forma que se desviasse desses padrões ou ajustar seu comportamento aos movimentos de Heinz. Para fazer comparações, eles eram como robôs que só se moviam exatamente como foram programados, ou como personagens inimigos em um videogame. Heinz e seus companheiros aprenderam os padrões de comportamento do Rei Demônio através de inúmeras mortes, então o derrotaram explorando as aberturas nesses padrões. Mesmo assim, o fato de serem capazes de aprender e explorar esses padrões era uma prova de sua tremenda habilidade. Como estavam agora, era provável que fossem capazes de derrotar Schneider. Mas se Curatos ainda estivesse vivo, os inimigos seriam capazes de usar uma maior diversidade de padrões e possuiriam um certo grau de capacidade de raciocínio e tomada de decisão, e era improvável que Heinz e seus companheiros pudessem derrotar Guduranis tão rapidamente. Ainda não se podia dizer que eles eram páreo para Belvood. O que ele quer dizer é, não se precipite só porque derrotamos uma farsa, disse Edgar em tom de repreensão. Sim, eu entendo. Mas você não precisa me encarar assim, sabe? Disse Jennifer. Brilho. Edgar levantou a mão para tocar o próprio rosto, como se tivesse acabado de perceber. Suas sobrancelhas estavam involuntariamente franzidas em uma carranca profunda. Esse foi o desgosto que ele sentiu com as palavras de Jennifer, não, por lutar contra o falso. Desculpe. Acho que estava me sentindo um pouco tenso, disse ele. Ele não conseguia se lembrar por que sentiu tanto desprazer. Ele conseguiu jogar fora, e ninguém deu muita atenção. Afinal, eles estavam prestes a pisar no chão onde Belvood dormia. De trás da porta ao pé da escada, eles ouviram o som fraco de uma corrente tilintando. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos capítulo do relatório para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível.
Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D do teclado para navegar entre os capítulos. Conteúdo patrocinado. Reporte.